para pá, para para pá, para para pá, pa 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 para pá, para pá, para pá. Hoje o sol acende amanhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz no teu caminhar. Desperta nos lábios sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, da conquista da paz. Basta sentir a presença de Deus a guiar teus passos além do sofrer, perdendo o medo de voar, conquistando as rédeas do teu destino. Eleva e fortalece a coragem para dar o melhor que existe em você. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta, outra vez levantar. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta, outra vez levantar e viver pela fé, e viver pela fé, e cantando para pá, para pá, para pá, pa 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 para pá, para pá. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam
pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Amar. Você olha para trás, o que sente, o que ficou, que não lhe serve mais. Talvez seja agora a melhor das horas pra recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo. Coração, vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo. O coração, o coração, o coração. Às vezes a tristeza cega os olhos e lágrimas caminham sem cessar. O pranto me faz crer que estou sozinho, mas algo ainda me faz acreditar. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz. Na chuva que cai regando a terra, nos rios que almejam ser o mar, nas nuvens que escondem as estrelas, mas luzem com o brilho do luar. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz.
antecipa o nascimento, semente de amor a germinar. No pão que repartido faz da vida a comunhão de um povo a semear. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz, larará, 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 larará. Às vezes a tristeza cega os olhos, às vezes a tristeza cega os olhos, mas sempre a tua voz podemos escutar. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de estudos em nossa casa bendita. Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje teremos o nosso irmão Edivaldo falando ainda da introdução, dos evangelhos, onde ele fará os itens 1, 2 e 3 sobre o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E no Livro dos Espíritos teremos a nossa companheira Marcília, que está dentro do capítulo da Lei da Destruição, e ela vai trazer o item pena de morte, nas questões de 760 a 765. Que possamos aproveitar esses estudos e avançar um pouco mais. Graças a Deus. Do livro Florações Evangélicas, pelo espírito de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. Retorno. Retornarás, por mais longos sejam os teus dias na terra, durante a abençoada jornada corpórea, dia luze em que retornarás à pátria espiritual, que é o teu berço de origem e a sagrada morada onde permanecerás nas empressas do porvir. Medita. Absorvida pela atmosfera, a linfa cantante flutua na nuvem ligeira para retornar
ao seio gentil da terra, que a conduzirá logo mais aos imensos lençóis d'água do subsolo, que afloram em correnteza cantante mais além. A semente exuberante, enclausurada no fruto que balançoa nos dedos da árvore, retorna ao âmago do solo generoso donde prevejo também o homem. Afastando do círculo donde procede em excursão de lazer ou refazimento, de trabalho ou produtividade, de estudo ou repouso, sente o chamado longínquo dos amores da retaguarda, retornando logo para o labor em que as emoções se renovam e as esperanças se realizam. Muitos cantam a pátria como seu magnetismo e suas tradições, explicando as evocações e os impulsos heróicos dos homens, seus sonhos de glória e suas lutas de sacrifício. Assim, também, a pátria do espírito, sempre presente nos painéis mentais, com paisagens etéreas, porém vivas, longínquas, no entanto latejantes, murmurejando salmódias, que se transmudam às vezes em melancolias longas e tormentuosas ou excitantes expectativas que exaltam o ser a providências sublimantes. Considera a lição necessária do retorno. Como organizas equipagem, mimos e lembranças, arquivas, roteiros e assinalas fatos para futuras narrações e imediatos aprestos. Prepara a bagagem com apuro e justeza, demorando-te em vigília para quando chegue o esperado momento da volta. Retornarás, sim. Vive, pois, de tal modo na laboriosa escola do corpo disciplinado em equilíbrio que facultem uma valiosa colheita de bênçãos a se transformarem em luzeiro clarificante para o caminho espiritual por onde retornarás. Mestre Jesus, querido amigo, irmão maior, mentores da nossa casa, te agradecemos, Jesus, por mais essa oportunidade de estudo, que possamos todos estarmos unidos em pensamentos e sentimentos, emanando fluidos salutares a todos aqueles que necessitam, a toda a humanidade. Que possamos na noite de hoje apreender mais um pouquinho do teu evangelho, da tua boa nova, que ele penetre em nossos corações e que possamos praticá-lo cada vez mais no nosso dia a dia. Obrigada, Mestre Jesus, ser conosco agora e sempre, graças a Deus. Olá, boa noite, companheiros queridos, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo do nosso Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 6, no quinto item, que é a lei de destruição. E dentro dessa lei a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema bem polêmico, a pena de morte. Antes da gente iniciar com as perguntas do Livro dos Espíritos, eu queria passar rapidamente por esse gráfico aqui, esse mapa mundi que eu trouxe, para a gente ter uma noção quantitativa dos países em relação à pena de morte, tá?
São números aproximados. Então, num universo de 195 países que existem no mundo, a gente tem aí, em verde escuro, a gente pode ver nesse mapa, 103 países já aboliram a pena de morte. Olha que coisa boa. 103 países já aboliram. Quer dizer, em relação a 195 países, dá uma margem de 82%. Né? Bom isso. A grande maioria já não existe mais a pena de morte. Nos países em que estão pintadinhos aí de verde fluorescente, a pena de morte foi abolida para crimes comuns, mas ainda existe para casos excepcionais, como, por exemplo, crimes de guerra. Isso somente em 6 países. E olha aí o nosso Brasil incluído nisso, né? Existe pena de morte para crimes de guerra, em estado de guerra e situações assim bem específicas, bem excepcionais. Os países em amarelo, em mostarda, né, aí no mapa, são países em que a prática foi abolida, porém permitida por lei. Quer dizer, ainda não modificaram a Constituição. A pena de morte ainda é prevista em lei, mas ela já caiu em desuso. Ninguém mais usa nem aplica. 50 países já aderiram a essa abolição dessa prática. E os países em vermelho, que a gente vê aí, são os países em que a pena de morte é prevista em lei e é praticada. São 36 países. E eles representam 18% nesse total aí de 195 países do mundo inteiro. 18% parece pouco, né? Mas em 36 países no mundo ainda existe a pena de morte. Dentre esses 36 países em que a pena de morte ainda é prevista, a gente colocou aqui um ranking dos 10 países que mais, desses 36, né, que mais praticam a pena de morte. E a gente tem aí em primeiro lugar a China, né, depois Coreia do Norte, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Estados Unidos, Somália, Sudão, Iêmen e Japão. Olha aí, em sexto lugar, os Estados Unidos, né, o único país do continente americano a praticar a pena de morte no mundo. Pergunta 760. A pena de morte desaparecerá a um dia da legislação humana? Kardec pergunta. Se a pena de morte vai sumir das nossas leis, das nossas constituições? E os espíritos respondem. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente. E sua supressão será um marco no progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Refiro-me a um tempo que ainda está bem distante de vós. Bem, levando-se em consideração que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, né? Esperamos que esse tempo aí que os espíritos informaram que estava bem distante de nós, né, não esteja ainda tão distante. Porque a pena de morte ela vai desaparecer da terra. E aqui ele diz que quando os homens estiverem mais esclarecidos, quer dizer, a humanidade está precisando desse esclarecimento material e espiritual para poder acabar com a pena de morte. Diversas organizações de direitos humanos
afirmam que não existem quaisquer evidências, quaisquer comprovações de que a pena de morte tenha um efeito redutor, inibidor da criminalidade, da intimidação, do terrorismo. Essa medida, ela não reduz a criminalidade. Então, por que continuar aplicando-se a pena de morte? Há também um outro esclarecimento que a humanidade precisa adquirir, que é com relação à vida espiritual, né? Porque, principalmente com relação à reencarnação, não adianta eliminar a vida da criatura, matar um assassino, achando que se livrou dele. Isso não resolve o problema, porque ele vai continuar vivendo, né? E ele vai continuar preso a esse planeta, claro, na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos, não vamos generalizar. Mas uma criatura que foi forçada, que entrou forçada no plano espiritual, né, por uma pena de morte, ele vai continuar vivo e vai continuar aí obsediando outras criaturas que se afinizem, né, com os crimes, com violência, que estejam vibrando na mesma faixa, né, de pensamentos. Então, isso também não resolve o problema. Você não se livra da criatura aplicando a pena de morte nela. Então, quando a humanidade tiver esse esclarecimento, essa consciência, a pena de morte vai ser extinta. E isso vai ser um marco no progresso da humanidade. Olha que legal. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Ele não está usando esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Interessante essa pergunta de Kardec. Se eu tenho próximo a mim uma pessoa que ameaça a minha vida e a vida da minha família, eu não tenho o direito de eliminar essa criatura com o objetivo de preservar a minha vida e a da minha família? E os espíritos respondem: há outros meios de proteger-se do perigo sem que se tenha de matar. Além disso, é preciso abrir a porta do arrependimento ao criminoso e não fechar. Não matarás. A gente ainda não entendeu esse mandamento recebido aí há mais de 2000 anos. Não matarás. Não tem ponto e vírgula, não tem exceto, entretanto, porém, contudo. Não matarás. Enquanto, em plena era do espírito, era da informação, da conquista do espaço, né? Enquanto a gente ficar persistindo nessa prática arcaica e bárbara, isso vai estar apenas demonstrando a nossa ignorância, a nossa falta de ética, a nossa falta de evolução. Porque também os espíritos falam, é preciso abrir a porta do arrependimento ao criminoso. Se o irmão ele se encontra no erro, um dia, uma hora, ele vai se arrepender, ele vai se redimir e vai expiar aqueles erros. Não cabe a nós, a nenhum de nós, abreviar a vida desse irmão. Porque senão, para que serviria a reencarnação? A reencarnação não é uma oportunidade da gente refazer aquilo que não fez direito.
Esse irmão pode vir a se arrepender nessa vida ainda ou na próxima. Nós não sabemos. Então, como é que a gente vai impedir que ele tenha essa oportunidade? Se Deus concede a cada um de nós sempre novas oportunidades, né, de refazermos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, através das vidas sucessivas. Pergunta 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Kardec está se referindo aí a esses tempos, né? Toda a Idade Antiga, a Idade Média. Aliás, a pena de morte ela existe desde as primeiras civilizações, né? Em que as pessoas eram julgadas e, se culpadas, eram condenadas à morte. Vamos ver o que os espíritos respondem. Necessidade não é bem a palavra. O homem sempre julga algo como sendo necessário, quando não encontra nada melhor. À medida que se esclarece, compreende melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Quer dizer, a pena de morte não era uma necessidade, né? Porque não havia outro recurso sem ser a pena de morte, porque nós éramos muito menos esclarecidos do que somos agora. A humanidade vem progredindo pouco a pouco, né? No início desse século mesmo, a ONU ela reuniu os seus países membros e promoveu esse encontro entre esses países, convidando-os a abolir a pena de morte, a reverem, né, as suas legislações. Com o passar do tempo também têm surgido várias organizações de direitos humanos. Enfim, a gente está melhorando pouco a pouco, né? A gente está se esclarecendo, está evoluindo. Pergunta 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um indício de progresso da civilização? Olha aí Kardec perguntando a mesma coisa de uma forma diferente, né? Nós já sabemos que a abolição da pena de morte é um progresso da humanidade e da civilização, né? Vamos ver. Pode ainda haver dúvida quanto a isso? Não, né? Seu espírito não se revolta ao ler o relato das carnificinas humanas que se faziam outrora em nome da justiça e muitas vezes em honra à divindade? Pois bem, se vivesse nesses tempos, teria achado tudo isso natural. E talvez como juiz teria feito outro tanto. É assim que o que parece justo em uma época parecerá bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas mudam com o progresso e se modificarão ainda, até que estejam em harmonia com as leis divinas. É a lei do progresso, né? Ninguém escapa a isso. Então, tudo que a gente achava que era justo, que era a aplicação da lei no passado, né, na antiguidade, hoje a gente encara como atos bárbaros, né? E com certeza, lá para frente, no futuro, a gente também vai encarar coisas que a gente faz hoje como pensamentos retrógrados, né? É a lei do progresso, que atinge a tudo e a todos. Graças a Deus. 764. Jesus disse:
Quem matou pela espada, morrerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da pena de talião? E a morte infligida ao assassino não é a aplicação dessa pena? Quando Cristo falou que quem matou pela espada morrerá pela espada, ele estava falando para a gente da lei de causa e efeito, onde a gente colhe aquilo que a gente planta. E é uma lei divina, é uma lei mecânica. Quer queiramos ou não, nós atraímos para nós, magneticamente, pessoas e acontecimentos, né? E a lei de talião, que é a dente por dente, olho por olho, escrita por Moisés, embora já existisse na Babilônia, né, há 18 séculos antes do Cristo, foi uma lei de contenção da violência, né? Porque antes as pessoas queriam vingar uma morte com 10. Então estabeleceu-se esse padrão como uma contenção das vinganças, né, feitas na época. Mas a lei de talião é de inspiração divina. E cabe a Deus a aplicação dessa lei através das reencarnações. Através das reencarnações. E mesmo assim, cada caso é um caso. Não é porque eu tirei a vida, eu quebrei a perna de alguém, que eu terei a minha perna quebrada também. Existem agravantes e atenuantes, e cada caso é um caso. E como Cristo disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Mas vamos ver o que os espíritos responderam. Tomai cuidado. Estão equivocados nessas palavras como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça divina, é Deus quem a aplica. Todos sofrem a cada instante essa pena, porque são punidos naquilo em que pecam, nessa vida ou em outra. Olha a lei de causa e efeito aí. Aquele que tem feito seus semelhantes sofrerem, será colocado numa posição em que sofrerá o que tiver causado. É o sentido dessas palavras de Jesus. Compreendam bem isso. Pergunta 765. O que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Os espíritos respondem. Equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Aqueles que agem assim mostram o quanto estão longe de compreender Deus e quanto têm ainda a expiar. A pena de morte é um crime ao nome de Deus, e aqueles que a infligem são responsáveis por essas mortes. Isso aconteceu muito ao longo da história, né? Através da Inquisição, Santa Inquisição da Igreja Católica. Durou séculos, do século XIII até bem pouco século XIX. Matou homens, mulheres e crianças em nome de Deus, com diversas torturas, diversos tipos de morte. Pena por bruxaria, heresia, blasfêmia. As cruzadas também, em nome de Deus, mataram milhões de pessoas, né? Por um excesso de fanatismo e intolerância. A Guerra Santa entre cristãos e muçulmanos, em nome de Deus, de Alá, né? Também mataram milhões e milhões de pessoas.
E aqui os espíritos nos respondem, né? Que aqueles que a infligem são responsáveis por essas mortes. Bom, para a gente encerrar, vamos ficar com uma mensagem do nosso querido Chico sobre a pena de morte. Ele diz: a pena deveria ser de educação. A pessoa deveria ser condenada, mas é a ler livros, a se educar, a se internar em colégios. Toda criatura está sentenciada à morte pelas leis de Deus, porque a morte tem o seu curso natural. Por isso, acho que a pena de morte é desumana, porque ao invés de estabelecê-la, devíamos coletivamente criar organismos que incentivassem a cultura, a responsabilidade de viver, o amor ao trabalho. Porque nós não podemos corrigir um crime com o outro, um crime individual com um crime coletivo. Está em Mandato de Amor, de Chico Xavier. Que possamos nós, humanidade, evoluirmos, progredirmos e nos esclarecermos cada vez mais para que a pena de morte seja abolida de vez da nossa história. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Graças a Deus. Olá, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos ainda na introdução e vamos conversar sobre o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Vamos lá? O filósofo Sócrates desencarnou no ano 399 a.C. Isso significa que 4 séculos antes de Cristo, as ideias de Sócrates já vinham mostrando o que chegaria depois. Podemos dizer que Sócrates e Platão são precursores do Espiritismo. Vamos observar suas ideias. E começamos com: o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se, e, lembrando seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Então aqui já estamos concebendo a ideia de que a individualidade existe antes da matéria, né? Uma individualidade que, formada já, é preparada para encarnar e ocupar uma matéria. Quando essas ideias nos lembram que o homem é uma alma encarnada e já existia junto aos modelos primordiais, vamos tendo a lembrança, né, de que o espírito é criado simples e ignorante. Através das múltiplas vivências na carne, né, encarnando, ele vai se moldando, né? Outro detalhe interessante aqui é quando cita: separou-se delas ao encarnar-se, e, lembrando seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Quem já em algum momento de sua existência pensou: o que eu estou fazendo aqui? Eu mesmo lembro da minha infância. Quantas vezes eu, criança, deitava lá no sofá da sala, olhava para o teto e me perguntava: eu não sou daqui. O que eu estou fazendo aqui? Por que ela é minha mãe? Por que ele é meu pai? Por que eles são meus irmãos? Eu não sou daqui. O que eu estou fazendo nessa casa? Por que eu não posso ser de outra casa? Por que meu nome é esse? Por que eu estou vivendo aqui? Os sonhos também que a gente tem, não é? Então tudo isso faz com que a alma se reporte ao seu passado. E há uma saudade de Deus, ela é latente, né, em cada um de nós. Esse de onde eu vim, na verdade,
é uma intuição de que se é um espírito. Quando nós nos verificamos que eu estou ocupando esse corpo, eu não consigo ocupar o corpo do meu irmão, eu sou eu estou aqui. Eu sou uma individualidade, eu sou um espírito. E eu tenho saudade de alguma coisa que eu vivi e agora não lembro, agora eu não sei. Se antes da encarnação nós já existíamos e estamos nesse momento agora ocupando um corpo e temos saudades de coisas lá de trás, isso vem a explicar, né, essas múltiplas encarnações. É a ideia da reencarnação. Continuando no Evangelho, não se pode anunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva, da existência de outro mundo, ao qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Então é latente em cada um de nós, enquanto individualidades, essa forma de crescer, de evoluir e de progredir. Mesmo que alguns ainda só cuidem dessa parte material, mas é um incentivo, um estímulo que a gente tem de se melhorar, de crescer. Fica aí essa ideia para nós. Mas no âmbito espiritual, é nesse âmbito, nesse crescimento, que nós precisamos acordar. Já há alguma coisa, então, latente dentro de nós, que existe uma coisa muito melhor do que a que encontramos neste mundo. Existe um dito popular, né, que a gente já nasce sabendo que vai morrer. Já se fala da morte desde a nossa tenra idade. Isso já é uma ideia preconcebida desse nosso retorno à espiritualidade. Nós, enquanto espíritos encarnados num planeta material, necessitamos da matéria para vivermos novas experiências aqui, mas não devemos nos perder por causa desta mesma matéria. Vejamos no item 2 o que o Evangelho nos traz. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens, como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla a sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal e, sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto quanto possível. Cessam, então, as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. É o que eu havia falado anteriormente. É a ciência de que precisamos encarar que o corpo físico é ferramenta de atuação terrena. Nós o utilizarmos aqui com critério, cuidarmos do corpo e do espírito. Lembrando que do corpo nós cuidamos com a alimentação, não utilizando remédios sem recomendação médica, fazendo exercícios, ingerindo bastante líquido, tendo boas noites de sono. E do espírito? Como é que nós cuidamos desse espírito? Nos religando ao nosso Pai, nos conscientizando de que somos individualidades que estamos aqui uns pelos outros. É aprendermos os ensinamentos do Evangelho. Naquela época, Sócrates e de Platão, ainda não existia o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vejam bem as suas ideias. Olha só os nossos irmãos filósofos já nos alertando sobre o cuidarmos do apego aos bens materiais e pessoas. Porque nós nos perdemos muitas das vezes, muitos de nós ainda nos encontramos assim. Precisamos praticar essa cultura do desapego,
desapego dos bens, desapego de pessoas. Desapego não é desamor. Insisto sempre em dizer. Mas nós não somos proprietários de nada aqui, nem das pessoas e nem das coisas. Tudo está aqui para nós como um empréstimo. Então, muitos dessas almas que ele lembra aqui, que como se estivessem ébrias, porque se ligam às coisas que são por sua natureza sujeitas às transformações, muitos decaem aí, se perdem por aí, se entristecem por aí, adoecem por causa da matéria, porque se ligam demais. Quantos e quantos de nós não tem nem mais visão de nossa existência quando um nosso familiar querido vem a desencarnar? É uma situação muito triste essa separação, mas nós não somos donos daquele querido que nos antecedeu na grande viagem. Era um espírito que nós amamos, que conviveu conosco e pode vir a conviver mais uma vez em outra oportunidade, mas que cumpriu a sua tarefa aqui. E não é porque ele foi, porque nosso irmão ou nossa irmã querida precisaram nos anteceder na grande viagem, que nós vamos bloquear a nossa existência, nós vamos parar por aqui, não vamos ter mais razão de viver. Quantos e quantos dizem que a razão de viver sua é outra pessoa? Não, meus irmãos. A nossa razão de viver somos nós mesmos. E nisso não tem nenhum egoísmo. Basta a gente parar e entender que somos individualidades. Juntos, sempre seremos mais fortes. Juntos, todos nós nos amando e nos colaborando mutuamente, nós faremos dessa Terra realmente virar um planeta que será um paraíso. Mas para que a gente chegue aí, vocês vejam que para nós chegarmos à regeneração já está demorando bastante, porque o que está carecendo? Está carecendo que todos nós venhamos a contribuir para o bem comum de todos. Então, desapego não é desamor, mas em vez da gente gastar energia se apegando a coisas materiais, a heranças, a status, nada contra nós trabalharmos e adquirirmos bens para nos proporcionar conforto. E nisso não há nada errado. Nós só não podemos nos perder por causa da matéria. Nós não podemos achar que uma esposa nossa, um filho ou uma filha nossa, ou um marido, sejam propriedades nossas. Nossos pais, nossas mães, a gente diz nosso por uma forma de linguagem, mas nós não possuímos nada aqui. São nossos queridos, são nossos amados, são bens que a gente lutou para conquistar, mas eles vão passar, eles vão se transformar. E quando cuidamos do espírito, nos voltando para o alto, sem deixarmos a nossa vida material, porque lembremos que nós somos almas, espíritos encarnados, utilizando uma matéria para um novo aprendizado. Mas enquanto a gente cuidar de ambas as partes, cuidar do corpo e do espírito, e nos voltarmos para o alto, vamos ser melhores intuídos, vamos poder projetar aqui no mundo material tarefas melhores de auxílio a nós mesmos e de auxílio ao próximo. É nisso que nós precisamos atentar. E continuando no Evangelho, assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É isso o que ensina o Espiritismo. Quantas e quantas vezes nós nem nos reconhecemos como espíritos? Nos perdemos pela matéria e muitas das vezes nós nos encaramos como uma matéria e não como espíritos. Quantos e quantos de nós fazemos as coisas automaticamente e nem contemplamos a vida? Saímos atrasados para o trabalho ou para algum compromisso, pensando na condução, pensando nas contas para pagar, e nem observamos a natureza. Não ouvimos o canto dos pássaros, não vimos que na nossa rua tem nova vegetação. Descuidamos de tantas coisas, não olhamos para o outro, não sabemos nem como será que estava o olhar
daquele que convive sob o mesmo teto que nós. Olha quanta coisa a gente deixa de lado, porque o nosso foco é só matéria, é só material. Então a gente às vezes coloca uma encarnação a perder assim. A gente não aproveita as oportunidades. E falando ainda, né, desse ponto de vista material e de vivermos iludidos, quantos de nós só retidos na matéria ficamos presos às paixões, às raivas, às invejas, ao orgulho e ao egoísmo? Quantos de nós? Né? E lá embaixo, quando a gente lê, para ver com os olhos do Espírito, nós temos resignação, nós praticarmos o perdão, procurarmos entender que o nosso Pai é justo e amoroso para conosco, verificarmos que não só nós é que temos problemas, olhemos para o lado, para cima, para baixo, para trás e verifiquemos que tem muitas almas pedindo socorro, que estão em situações em que, às vezes, um simples abraço nosso, um simples sorriso, um simples cumprimento vai auxiliá-las. É essa parte que nós precisamos nos integrar, não é? Verificarmos que nós, enquanto espíritos, além de utilizarmos em espíritos encarnados, além de utilizarmos as matérias que estão aqui, nós temos muito o que dar de espiritual a nós mesmos e ao próximo. E o que fazemos aqui, ora, encarnados na Terra? Sabemos que não estamos encarnados aqui ao acaso. Vejamos no item 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios por um instante. Que corrupção seria essa que os filósofos nos lembram? Bem, essa corrupção é a corrupção da carne, daquele que se perde pela matéria. Já dito por nós, nesse estudo mesmo. É nós só nos verificarmos enquanto matéria e esquecermos de que somos espíritos. Então, enquanto a gente estiver com a nossa mente embotada, nós não conseguiremos vislumbrar a parte espiritual, aonde está o nosso crescimento. E para que é que a gente veio encarnar aqui na Terra? Essa pergunta tem que estar sempre pululando em nossas mentes. Qual é o fim da encarnação, da reencarnação? Qual é a finalidade? É promover o quê? A evolução do espírito. Então, se nós nos achamos corrompidos pela matéria, não vamos conseguir olhar mais adiante, um palmo adiante de nossos narizes. Na doutrina de Sócrates e de Platão, quando eles se referem sobre o objeto de nossos desejos, a verdade, que verdade é essa? Se nós perguntarmos a nós mesmos e a qualquer um, o que você mais deseja? A resposta mais corriqueira, né? Não generalizando, sempre é paz e felicidade. Então, onde a gente conquista essa paz e essa felicidade se nós estivermos apenas ali com o pensamento reto no que é material? A matéria satisfaz nossos desejos momentaneamente. Queremos uma roupa nova, queremos um carro novo, queremos morar numa casa boa, queremos comer comida de qualidade, mas logo que adquiridos esses bens, né, as nossas necessidades passam a ser outras. Né? Aquilo tudo esquecido. Queria tanto comprar um objeto. Quando aquele objeto chega, nem sempre esse nosso querer aquele objeto demonstra a necessidade. Às vezes eu queria comprá-lo só para tê-lo. E aquele objeto passa a ser o quê? Um elefante branco
na minha vida. Vai ficar ali e muitas das vezes vai ficar ali esquecido. Então, o que a gente deseja de fato? Qual é o anseio da alma? E quando a gente fala do corpo físico, quando eles lembram, de fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. O corpo físico nos é um estorvo? No geral, para o espírito, o corpo é uma prisão, mas ao mesmo tempo nós precisamos vê-lo como necessário à nossa evolução, na condição de espíritos que estamos agora, né? Nessa condição atual de ocuparmos o planeta Terra, nessa faixa em que nos encontramos. Então, ainda nos é necessidade, né, de abrigarmos uma matéria grosseira, que é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, que é uma máquina que a gente classificaria como perfeita, tudo aqui funciona bem, mas ela ainda é uma máquina, uma veste grosseira, que precisamos habitar para progredirmos. Então, o corpo, na verdade, ele não é um estorvo, se nós o olharmos como um templo que é de uma grande utilidade para nós, de necessidade para a nossa evolução. Mas também nós não nos perdemos por ele, né? Porque ele fala dos desejos, dos apetites, dos temores e das 1000 tolices quando a gente se prende só ao campo material, né? Só em satisfazer os prazeres. O corpo físico nosso, ele sente prazer. Prazer em carinhos, prazer em alimentação, em sensações que não são ruins, são sensações boas, mas a nossa vida não pode ser só pautada por essas sensações. Aí há a lembrança, de fato, nesse nosso estudo, de que precisamos cuidar da matéria, mas nunca esquecermos do espírito. Não nos perdermos, né, pela matéria. E quando ele fala, então quando a gente estiver detido, corrompidos pelas sensações, pelos desejos efêmeros, né, nós não seremos sábios por nenhum instante ainda. A sabedoria nossa é entendermos que a finalidade da nossa encarnação aqui é para a nossa evolução e não para ficarmos estacionados nos prazeres da matéria. E lembrando que no estágio espiritual em que nós nos encontramos, né, essa verdade plena ainda não pode ser conhecida aqui na Terra, mas nós vamos evoluir. De que forma estamos encarando a nossa encarnação? Qual a nossa postura diante das vicissitudes? Fica também mais uma reflexão. A carne é fraca ou o espírito é que é fraco? E só para lembrarmos, né, que o corpo não é impedimento à nossa evolução espiritual. E continuando a leitura, mas se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma destas coisas se impõe, ou que jamais se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de esperar-se com homens igualmente livres e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Está lá no céu e inferno. Lembrando que encarnados neste momento no planeta Terra, nós estamos embotados por um esquecimento providencial. O que seria de nós se nós lembrássemos lá de trás, né, de desacertos? Talvez muita coisa ficasse impedindo, nós mesmos nos impediríamos de progredir. Então, esse esquecimento, ele é providencial, é misericordioso. Podemos esquecer o que fomos, mas mesmo assim, isso não é impedimento para o nosso progresso.
Em todas as nossas atividades, no que pensarmos e no que fizermos, precisamos nos ligar numa coisa interessante: a nossa consciência. Essa sempre grita quando nós acertamos ou quando nós erramos. Então, vamos nos pontuar através dela. E a nossa consciência se potencializa quando a gente se evangeliza. Agora, nós espíritos, enquanto libertos do corpo físico, nós ampliamos a nossa visão, né? Mas não esperemos o nosso desencarne para que a gente possa potencializar essa nossa conscientização. Porque, infelizmente, muitos, quando se libertam do corpo físico, lamentam o tempo perdido. O tempo urge. Então, é a partir de agora que a gente não vamos esperar essa libertação, né, para que a gente possa fazer algo em prol da nossa evolução. Até nós temos a nossa semi-liberdade adquirida quando nós dormirmos. Então, é sempre bom lembrar que quando nós vamos dormir, que nas nossas preces a gente peça para ser levado para as escolas, né, de esclarecimento na espiritualidade, que nessa semi-libertação a gente já possa ir estudando, a gente já possa ir se parametrizando. E quando estivermos aqui acordados, né, para que a gente não descuide, cuidemos do corpo e do espírito, o tempo todo estou dizendo. Para que, não sou nem eu que estou dizendo, é o que nós estamos estudando aqui no Evangelho. Né? Vamos cuidar da matéria, mas não descuidemos nunca do espírito. E ele aqui no final ele diz: eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer. E é um cuidado que a gente deveria ter, né? Cuidarmos do nosso desencarne, termos fé na vida futura. Quando nós temos fé nessa vida do porvir, a gente já começa a fazer os investimentos agora, enquanto estamos encarnados. Temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se aqui das almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras. Está lá no céu e inferno. Mas que almas impuras são essas? São aquelas que ainda não têm condições de fazer reflexões nem aqui enquanto encarnadas, nem lá na erraticidade, quando não estão mais presas pelo corpo físico. Ainda não têm o discernimento, então não podem ainda chegar a conclusões de acertos, de pedir uma nova oportunidade de se melhorar. Tudo isso nós vamos conquistando paulatinamente. Quando nós já procuramos nos evangelizar aqui, fazendo as nossas reflexões, procurando nos melhorarmos, fica muito mais fácil na erraticidade nós verificarmos aqueles acertos e os nossos erros. E assim, meus amigos, estamos terminando os nossos estudos por aqui. Terminando não, mas dando uma pausa, pois o Evangelho é de estudo permanente. Um grande abraço fraterno e até a próxima oportunidade. Agradecidos a Jesus, a Catuíte, a Miguel, a todos os guias espirituais que nos sustentam nos trabalhos da nossa casa, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, mais uma vez conversando com Jesus e agradecendo a oportunidade de trabalho que temos. Estamos afastados apenas fisicamente, mas os nossos pensamentos e as nossas vibrações voltadas à nossa casa de caridade e ao trabalho que nunca cessa. É uma oportunidade ímpar estarmos coesos e colaborando com a espiritualidade, melhorando o nosso aprendizado em todos os sentidos e seguindo em frente, de cabeça erguida, com fé e com confiança. Jesus, mestre amigo, temos recebido tanto e pouco percebemos, a maioria de nós, é claro. Mas por tudo,
que chega até nós de positivo, nós também te pedimos que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai maior. E que as tuas boas vibrações estejam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que estão. Nós é que precisamos envidar esforços para estarmos vibrando na tua faixa e nos vencermos a cada dia. Que assim seja. Graças a Deus.